Nesses momentos conturbados que está vivendo o Brasil, senhor presidente, nós estamos assistindo um seriado de televisão muito instigante sobre vários aspectos e que motiva a minha vinda até esta tribuna. Trata-se desta série original que está pelo Netflix, O Mecanismo. É uma obra de ficção, mas tem muito de verdadeiro, senhor presidente. Da autoria do cineasta José Padilha, o mesmo autor da Tropa de Choque, um filme de enorme repercussão no Brasil nos últimos tempos e contra o qual pouco ou nada se viu de críticas, de indignações ou de protestos, quando, naquela obra, José Padilha narrava a corrupção na polícia do Rio de Janeiro. Agora está sendo muito diferente. As reações têm sido muito intensas, de alguns setores bem determinados. E eu achei oportuno vir à tribuna, porque eu encontrei muitas verdades nesta obra que assisti, dizem respeito à grande crise que o Brasil está vivendo, não só de agora, mas há muitos anos. Eu não sei se Vossa Excelência já viu, não sei quantos telespectadores que assistem à TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, assistiram até agora, mas eu recomendo a quem não assistiu que assista. E me chamou a atenção um artigo onde José Padilha escreve as motivações do seu filme, da sua série, na Folha de São Paulo, de domingo passado. E me chamou a atenção porque ele faz referência aos pressupostos da sua tese, 5 pressupostos, que têm tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo. E é por isso que eu vim aqui para ler, relembrar, realçar, até porque teremos daqui a pouco um julgamento de extraordinária repercussão no Brasil e em várias partes do mundo, lá no Supremo Tribunal Federal. Mas o que justifica o seriado do José Padilha sob a denominação O Mecanismo? É um título abreviado, mas que quer significar o mecanismo da corrupção no Brasil. Quais são os pressupostos da corrupção no Brasil? E com uma lucidez extraordinária, o José Padilha passa a enumerar. E eu me pergunto, e pergunto àqueles que nos assistem pelo Brasil afora, pela TV Senado, se há alguma divergência com relação ao que o autor diz. Primeiro, no Brasil, a corrupção não ocorre esporadicamente. Ela é o mecanismo estruturante da política e da administração pública. Um mecanismo que opera nos municípios, nos estados, no governo federal, no executivo, no legislativo e também nas cortes judiciais, constituídas por indicações políticas. Por que está tão discutido o Supremo Tribunal Federal? Porque é dominado por indicações políticas. Não é por outra razão que o primeiro projeto que entrei aqui no Senado, quando cheguei, foi no sentido de mudar a sistemática de formação do Supremo Tribunal Federal. Não é mais possível termos lá gente que está comprometida com este ou aquele partido, com este ou aquela ideologia. Não tem legitimidade para isto. Então, menciona muito bem, José Padilha. Item 2, as campanhas de todos os grandes partidos do Brasil são financiadas por empresas que trabalham para o Estado. Uma vez eleitos, políticos desses partidos montam coalizões com base na distribuição de cargos que oferem controle sobre o orçamento público. Quanto mais poderoso for um político, maior o quinhão que lhe cabe. Nada a opor, a mais pura verdade está inserida nesta constatação de José Padilha. As campanhas eleitorais e os grandes partidos, os financiamentos das empresas aos políticos. Aí está uma das grandes causas da corrupção no Brasil. Terceiro,
O Estado, assim loteado, contrata as mesmas empresas que financiam as campanhas políticas dos grandes partidos, superfaturando orçamentos. Outra verdade indiscutível. Quarto, a parte da fatura se transforma em financiamento de campanha para o próximo ciclo eleitoral e parte vira Caixa 2 e propina. Será que alguém discorda disso? E quinto, o mecanismo não tem ideologia. Ele opera nos governos de esquerda e de direita. Então, aí temos os pressupostos da corrupção estruturante do Brasil, do mecanismo estruturante da corrupção, muito bem focados pelo autor desta obra, inteligentemente. Assumimos que esses enunciados são verdadeiros. Isto é fato ou ficção? O que aconteceria em um país onde o mecanismo operasse de fato? Pergunta o autor da obra seriada e do artigo da Folha de São Paulo, José Padilha. No mínimo 3 coisas, responde ele. Primeiro, a polícia e a procuradoria se deparariam constantemente com casos de corrupção sistêmica. 2, a classe política criaria legislação específica para impedir que as investigações desses casos gerassem punições para seus membros, pois na ausência de legislação assim, os mecanismos não sobreviveriam. Terceiro, se alguma contingência histórica permitisse que uma investigação de corrupção fosse levada a cabo neste país, em uma área de orçamento público significativo, a política como um todo seria implicada na investigação. É a situação do Brasil. Esse é um documento histórico, senhor presidente. É por esse motivo que eu quero requerer a inserção nos anais do Senado Federal do artigo de José Padilha, do domingo passado, sob o título "O mecanismo agradece". Não vou perder mais tempo me detendo, porque esse artigo é explícito demais. O seriado é por demais eloquente. Nós temos aí, para quem quiser ver, sem maiores demandas, sem maiores pesquisas, quais as causas da corrupção no Brasil. Estão aí, escancaradas como a luz solar. Então, não foram acordos desse tipo que revelaram o extenso esquema de corrupção, por exemplo, na Petrobras, envolvendo as maiores lideranças políticas do país. Então, em conclusão, senhor presidente, senhores senadores, a série O Mecanismo da Corrupção no Brasil é um corajoso documento de realismo e de ficção, e digo muito mais de realismo do que ficção, da autoria do cineasta. Mesmo autor que denunciou nos filmes A Tropa de Choque o que era a corrupção na polícia do Rio de Janeiro. E na época, repito, praticamente ninguém se manifestou. Agora, diferentemente, vários setores inconformados, porque muitos deles com culpa em cartório, furiosamente atacam a série televisiva Netflix, como se não fosse mais verdadeira e legítima do que ficcional. E com o mérito de inserção, eu peço, senhor presidente, que o artigo de José Padilha seja inserido para revisão histórica, depois que passar esta onda tenebrosa da corrupção no Brasil. Temos aí um documento que resume tudo sobre o ponto a que chegamos. Muito obrigado, presidente.